Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Esse aqui é mais um vídeo nessa série sobre a história da igreja. E aqui você vai conhecer comigo sobre os tipos de Santa Ceia, né? A transubstancialista, a consubstancialista e a memorialista, que são as formas de interpretar o que é a ceia e como ela se faz, como ela acontece e o que ela significa de fato. Conheça os três tipos de entendimento sobre a Santa Ceia do Senhor e a diferença que tem em cada uma delas. Então, eu espero que você goste desse vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilhe o vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. Vamos conhecer a primeira, que é a transubstanciação. A teologia transubstancialista está relacionada ao entendimento da Eucaristia, ou Santa Ceia, na tradição católica romana. A doutrina da transubstanciação afirma que, durante a celebração da Eucaristia, os elementos do pão e do vinho se transformam em benefício no corpo e no sangue de Cristo, enquanto mantém suas características exteriores do pão e do vinho. Principais pontos da teologia transubstancialista. Transmutação substancial. A transubstanciação ensina que há uma mudança real e substancial nos elementos da Eucaristia. Embora os sentidos físicos percebam pão e vinho, a substância real é agora o corpo e o sangue de Cristo. Isso quer dizer o que, pessoal? Que na hora da celebração, o pão se transforma literalmente no corpo de Cristo e o vinho literalmente no sangue de Cristo. E essa foi a interpretação dentro do catolicismo romano até os dias de hoje. Presença real. A teologia transubstancialista afirma a presença real e substancial de Cristo nos elementos da Eucaristia. Isso significa que, de acordo com essa doutrina, os fiéis não estão apenas participando simbolicamente do corpo e do sangue de Cristo, mas estão realmente recebendo sua presença. Reverência e adoração. A doutrina da transubstanciação promove uma profunda reverência e estímulo durante a celebração da Eucaristia, pois os católicos acreditam que estão participando diretamente do ministério da presença de Cristo. Só explicando o que eu tinha falado da outra explicação, pessoal, complementando ela. Não é que a pessoa está comendo o corpo de Cristo literalmente e bebendo o sangue de Cristo literalmente. É porque para o catolicismo romano, nessa interpretação transubstancialista, no momento da Eucaristia, da celebração da ceia, o pão, ele não só representa o corpo e o vinho não só representam o sangue. A presença de Cristo se manifesta através desses dois elementos. E ali você está, um meio de graça para o catolicismo romano. Participar da celebração da ceia, você está participando de ministração da salvação. Ou seja, é participando disso que faz que a tua salvação vai se aperfeiçoando, vai se complementando. Então são meios de graça para o catolicismo romano. Papel do sacerdote. Na tradição católica, a validade da transubstanciação está vinculada à ordenação sacerdotal. Acredita-se que apenas um sacerdote, validamente ordenado, tem o poder de realizar a transubstanciação durante a missa. A teologia transubstancialista é uma das visões sobre a Eucaristia dentro do cristianismo. E diferentes das interpretações mais simbólicas ou memorialistas presentes em algumas tradições protestantes, a reforma protestante trouxe uma variedade de perspectivas sobre a Eucaristia, como muitas tradições adotando visões distintas sobre a presença de Cristo nos elementos da ceia. Agora o segundo tipo de entendimento, a consubstanciação. A teologia consubstancialista, também conhecida como consubstanciação, é uma perspectiva teológica sobre a Eucaristia, especificamente associada com algumas tradições protestantes. Essa visão difere da doutrina católica romana da transubstanciação e da perspectiva memorialista, mais comum em algumas tradições protestantes. Principais pontos da teologia consubstancialista. Presença real. Assim como na transubstanciação, a teologia consubstancialista mantém a crença na presença real de Cristo nos elementos da Eucaristia. Então é parecido com a outra visão. No entanto, a natureza específica dessa é a presença entendida de maneira diferente. Coexistência de substâncias. A consubstanciação sugere que, durante a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo coexistam com os elementos do pão e do vinho. Ao contrário da transubstanciação, não há uma mudança completa na substância do pão e do vinho. Em vez disso, as duas substâncias coexistem. Então, no entendimento católico, o pão vira o corpo e o vinho vira o sangue. Na consubstanciação, tanto o elemento do pão continua, como o elemento do vinho continua. Só que junto com isso está a presença de Cristo naquela manifestação mística no pão e no vinho. Participação real.
Os participantes na Eucaristia, de acordo com a consubstanciação, participam real e espiritualmente do corpo e do sangue de Cristo, enquanto os elementos do pão e do vinho continuam a existir em sua forma original. Esse, inclusive, pessoal, é um dos motivos da Reforma Protestante. Foi um dos grandes pontos de divergência dos protestantes que começaram a protestar contra esse entendimento católico romano. Papel do Espírito Santo. Na consubstanciação, a presença real de Cristo nos elementos é muitas vezes explicada como sendo possibilitada pela ação do Espírito Santo durante a celebração da Eucaristia. A consubstanciação é uma visão teológica específica sobre a natureza da Eucaristia e é encontrada em algumas tradições luteranas e anglicanas, embora variações dessa perspectiva também possam ser encontradas em outros ramos do protestantismo. Cada tradição pode ter nuances distintas em sua compreensão da presença real de Cristo na Eucaristia. Terceira forma de entendimento, o memorialismo, que a maioria das igrejas entende assim. A teologia memorialista, em relação à Eucaristia, é uma perspectiva que difere tanto da transubstanciação quanto da consubstanciação. Ela é comumente associada a muitas tradições protestantes e enfatiza que os elementos da Eucaristia, pão e vinho, são símbolos ou lembranças do sacrifício de Cristo na cruz. Esta visão é muitas vezes chamada de memorialismo, porque enfatiza que a ceia do Senhor é uma lembrança ou memorial do evento histórico da crucificação, ou seja, não tem nada místico durante a celebração do pão e do vinho, dos elementos, né? É só uma memória que a gente pratica sim como ritual, mas é uma memória, não tem nada místico que acontece no pão nem no vinho. Principais pontos da teologia memorialista. Simbolismo. Na teologia memorialista, os elementos da Eucaristia não são vistos como tendo uma presença real do corpo e do sangue de Cristo, nem coexistindo ou ajudando com eles. Em vez disso, o pão e o vinho são símbolos que representam o corpo e o sangue de Cristo. São só símbolos, né? Representações. Lembrança do sacrifício. A ênfase está na função memorial da ceia do Senhor, lembrando os crentes do sacrifício de Cristo na cruz. A participação na Eucaristia é visto como uma maneira de os cristãos expressarem sua gratidão pelo que Cristo fez por eles. A ausência de mudança substancial. Ao contrário das visões que afirmam uma mudança na substância dos elementos, o memorialismo afirma que o pão e o vinho mantêm sua natureza original durante a celebração da Eucaristia, ou seja, não acontece nada, não tem mutação, modificação, nem coexistência da presença de Cristo no pão e no vinho. É só o pão e o vinho e pronto. E a única coisa espiritual que tem é a celebração em si, o ritual de fazer a ceia. Significado espiritual. Embora o pão e o vinho tenham significado espiritual na lembrança do sacrifício de Cristo, eles não são vistos como meios pelos quais a graça é conferida de maneira especial, que é a visão do catolicismo romano, e um pouco da visão consubstancialista também. O memorialismo é comum em muitas tradições protestantes, incluindo denominações batistas e algumas tradições reformadas. Ele reflete uma ênfase na simplicidade e na função simbólica da Eucaristia, como um ato de lembrança da obra redentora de Cristo. Então é isso, pessoal. Esse assunto, alguns que podem ter sabido dessa explicação pela primeira vez, das formas de interpretar como a ceia é na visão de cada tradição, de cada interpretação, pode ter soado estranho, mas se a gente for debater mais profundamente, explicar o porquê de cada pensamento, tem as suas bases sim, cada pensamento tem as suas bases bíblicas para pensar do jeito que pensa. Eu particularmente sou memorialista, eu não entendo que a transformação do vinho, do corpo e do sangue de Cristo no pão e no vinho, porque isso eu teria que defender que teria que ser um pão e um vinho vindo sempre do mesmo lugar. E a gente sabe que isso é feito em padarias ou de formas artesanais por alguém, de forma anônima. Então não dá para defender isso, né? E que, na minha visão também, a questão da presença de Cristo no pão e no vinho, no sentido de estar junto com o elemento do pão e do vinho, ou mudar o elemento do pão e do vinho, seria sacralizar objetos e elevar ao mesmo patamar da vida de Cristo, do corpo, da substância de Cristo. Isso para mim é muito polêmico pensar assim. Mas, como eu falei, a gente respeita cada forma de interpretar, tanto a católica romana como o transubstancialismo, e quem concorda com eles, tanto a consubstancialista, que é a visão luterana, e algumas outras tradições protestantes, e a maioria é a memorialista, da qual eu faço parte. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se não for inscrito, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas, para o canal crescer, deixa o teu comentário também no vídeo para saber o que você está achando do vídeo e da série, e não se esqueça, somos um em Cristo, e fica com Deus.